A fazenda da família Moreira era antiga, isolada no campo, rodeada por campos vastos e um silêncio que só o interior podia oferecer. Clara Moreira, a jovem herdeira, sempre soube que aquela terra, assim como a casa que a acompanhava, guardava segredos. Mas o segredo que a consumia mais profundamente era a trágica morte de sua mãe, que acontecera quando ela era apenas uma criança. O pai de Clara nunca falou sobre isso. Tudo o que ela sabia vinha de rumores de vizinhos e dos sussurros abafados da cidade pequena. Sua mãe havia sido encontrada sem vida próximo ao poço da fazenda. A causa da morte nunca fora clara. O poço, localizado no coração da propriedade, tinha algo de incomum. Era profundo, feito de pedras escuras e sempre coberto por uma tampa de madeira pesada. A água dele jamais secava, nem mesmo nos verões mais quentes. E era dali que Clara começava a ouvir os sussurros. Tudo começou de maneira sutil. Uma noite, enquanto passeava perto do poço, Clara ouviu seu nome. Clara. A voz era suave, quase imperceptível, mas clara o suficiente para fazê-la parar. Pensou ter imaginado, mas nos dias seguintes, a voz voltou, sempre que ela passava perto do poço. Clara, ajude-me. Assustada, mas também intrigada, Clara comentou com seu pai, Joaquim. Ele, já envelhecido e cansado, negou qualquer possibilidade de algo estranho e disse que ela estava imaginando coisas. Porém, seu olhar evitou o dela, algo que ele sempre fazia quando o passado de sua mãe era mencionado. Clara sentiu uma tensão no ar, como se ele soubesse mais do que estava disposto a revelar. Com o tempo, a voz se intensificou. Agora não chamava apenas o nome de Clara, mas revelava segredos. Ela não caiu, ela foi empurrada. A cada dia que passava, a voz trazia mais detalhes sobre a morte de sua mãe. Os sonhos de Clara começaram a ser invadidos por imagens de uma mulher, sua mãe, caminhando lentamente até o poço, olhando para trás com terror, antes de ser tomada por mãos invisíveis e puxada para dentro das profundezas. Clara acordava suando frio, ouvindo os sussurros ecoando em seus ouvidos, mesmo fora do sonho. Ela sabia que precisava descobrir a verdade. A suspeita de que a morte de sua mãe não fora um acidente, como sempre fora contado, a atormentava. Algo a chamava para o poço, e contra o bom senso, decidiu que investigaria sozinha. Numa tarde de céu cinzento, armada com uma lanterna e uma corda, Clara caminhou até o poço. A tampa do poço parecia mais pesada do que o normal, como se algo dentro resistisse à sua abertura. Quando finalmente conseguiu removê-la, sentiu um ar gelado subir das profundezas, junto com um cheiro de umidade e algo podre. Hesitante, Clara iluminou o interior. A água parecia calma, mas havia uma escuridão além do que a luz da lanterna podia alcançar. E então a voz voltou, mais alta, mais insistente. Ela tentou escapar, mas não conseguiu. E você também não vai. Clara recuou um passo, mas algo dentro dela, uma mistura de curiosidade e raiva pela perda da mãe, a impeliu a seguir adiante. Ela amarrou a corda a uma das pedras grandes ao lado do poço e começou a descer, a lanterna pendurada em seu pescoço. A escuridão ao redor era sufocante, o silêncio apenas quebrado pelo som da água gotejando nas pedras. Enquanto descia, a voz ficou mais clara, como se estivesse ao seu lado. Ela não devia ter vindo aqui. Ela descobriu o que vivia no fundo. A lanterna iluminou algo que fez o coração de Clara parar por um segundo.
Cravadas nas pedras do poço, havia marcas de unhas, como se alguém, ou algo, tivesse tentado escalar as paredes em uma tentativa desesperada de escapar. Ela sentiu a respiração ficar pesada, mas continuou descendo. Quando seus pés finalmente tocaram a água, que chegava até seus joelhos, Clara se viu em um pequeno nicho. Naquele espaço estreito, havia algo que não deveria estar ali. Restos de tecidos antigos, possivelmente roupas, e algo que parecia um osso humano. O medo começou a tomar conta, mas antes que pudesse reagir, a voz sussurrou novamente, desta vez diretamente ao seu ouvido. Ela descobriu, e agora você também. Clara girou a lanterna rapidamente, iluminando uma figura, uma sombra, indistinta, formada por uma escuridão que parecia pulsar. Não tinha uma forma exata, mas seus olhos brilhavam em um vermelho fraco, como brasas no fundo de um forno morrendo lentamente. E então, algo moveu-se na água. Ela sentiu mãos gélidas tocarem seus tornozelos, puxando-a lentamente para baixo. Desesperada, Clara tentou se soltar, chutando e segurando na corda para se levantar. A coisa nas profundezas, seja lá o que fosse, queria levá-la. Sentia os dedos afundando em sua pele, a água fria subindo em seu corpo. Mas Clara, com toda a força que tinha, conseguiu se livrar e subir pela corda, as mãos queimando com o atrito. Ao chegar à superfície, ofegante, quase sem forças, se jogou para fora do poço. A tampa, que havia deixado de lado, moveu-se sozinha e cobriu a abertura com um baque surdo. A voz que antes a chamava agora estava em silêncio. No entanto, o silêncio não durou muito. Naquela noite, enquanto Clara tentava processar o que havia acontecido, ela começou a ouvir novamente. Mas desta vez, a voz não estava no poço. Ela vinha de dentro da casa. O que vive no poço não é um segredo da sua mãe. Agora, você está marcada. Clara sabia que algo tinha sido despertado, algo que sua mãe havia encontrado anos atrás e que a levou à morte. Ela compreendia, finalmente, que não fora apenas um acidente. Sua mãe tinha descoberto o que realmente vivia nas profundezas daquele poço, algo antigo, algo que não deveria ter sido perturbado. E agora, ele queria Clara também. Sem poder voltar atrás, Clara sabia que seu destino estava selado. O poço jamais deixaria sua família em paz.